Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse tempo de escuta, de meditação da nossa Léxio Divina, a Palavra de Deus, que nos visita a cada dia. E em especial nesse dia da sua Páscoa, né? É um grande dia de celebrarmos a ressurreição do Senhor, porque é a certeza da nossa fé, a centralidade de tudo aquilo que nós, cristãos, acreditamos está aqui na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, hoje é dia de alegria, de celebrarmos o dom da vida, o dom da vitória de Deus sobre a morte, né? A morte já não mata mais, ó morte, onde está a tua vitória? Portanto, irmãos, nos alegramos verdadeiramente com essa certeza de que Cristo ressuscitou e ressuscitou de verdade. Hoje, a liturgia nos dá a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, que vai dizer o seguinte: Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia. Depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, percebamos aqui esse contexto, né? O ato dos apóstolos, tudo aquilo que Lucas vai descrever através da atitude dos discípulos depois da ressurreição de Cristo. E é verdade que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, estavam desejosos para que realmente todos pudessem compreender a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio nos salvar, né? O Deus que se fez carne e agora nos tirou de toda a maldade do pecado. Então Jesus Cristo tem essa força de nos atrair, de nos salvar. E nós sabemos que esse contexto dos Atos dos Apóstolos, por volta dos anos 80, 90, então os discípulos, a comunidade já estava bem estruturada, né? Já estava começando a se organizar a nível de igreja, a nível de povo de Deus que quer seguir o Mestre, que quer seguir Jesus ressuscitado. Mas é verdade que no meio do contexto da igreja sempre aparecem situações de pessoas que desejam anunciar um outro evangelho que não é aquele de Jesus Cristo. Portanto, Pedro está aqui, né, na casa de Cornélio. Então nós sabemos que Pedro entra na casa de Cornélio e anuncia a palavra de Deus, anuncia àquela família o dom de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então Cornélio é esse pagão, né, que a princípio vivia no paganismo, mas que recebe o dom e a graça de Jesus Cristo em sua casa, né? E toda a sua família é batizada. Então, pouco a pouco, o cristianismo vai crescendo, né? Pouco a pouco, o Senhor vai instituindo novos discípulos, novos seguidores, né? Portanto, irmãos e irmãs, é bonito de ver que Jesus ele entra no coração pagão, né, e transforma toda a casa. Isso para nós é uma grande sabedoria de Deus, quando nós muitas vezes conhecemos, né, pessoas que não entendem o que é o cristianismo, não concebem, né, a graça de Jesus Cristo, nós devemos também anunciar, né, não somente com as nossas palavras, mas também através do nosso testemunho, né? As palavras, elas visitam o coração, mas o testemunho, ele arrasta. Quando nós vivenciamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado em nossos corações, nós também somos esses portadores
do reino de Deus. Então, que nós, dentro desse tempo da Páscoa, possamos verdadeiramente dizer que Jesus ressuscitou de verdade, não somente em nossas palavras, mas também nas nossas atitudes. Depois o salmo responsorial, né? O salmista diz: "Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez aos nossos olhos." É bonito de ver o salmista que se alegra com esse dia que o Senhor fez. E esse novo domingo, esse novo dia do Senhor, né? O Dominus Dei, né? Domingo é o dia do Senhor, né? E hoje, nesse dia, é a excelência, né, do Dominus Dei. Então nós devemos nos alegrar porque este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia que o Senhor confeccionou descendo aos infernos e transformando tudo aquilo que era morte em dom de Deus, né? O Senhor, ele vai visitar nos infernos o homem perdido pelo pecado, né? O Adão, que por causa do desejo de querer ser como Deus, né? Também a Eva, a mulher perdida, né? Porque deixou-se seduzir pelo diabo. Então o Senhor vem resgatar esse homem e essa mulher, né? Ele vai descer para confeccionar, para fazer um novo dia. Então hoje é o dia por excelência que celebramos a vitória sobre a morte, né? Não morrerei, mas ao contrário viverei. Portanto, irmãos, saiamos de tudo aquilo que é espírito de morte, né? Tudo aquilo que nos leva para baixo, tudo aquilo que nos desanima. O Senhor venceu a morte. Então entramos verdadeiramente nesse domingo do Senhor, né? O dia da Páscoa, o dia da ressurreição, para verdadeiramente anunciar que Jesus está vivo verdadeiramente. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses: "Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória." Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos, nessa leitura que São Paulo anuncia aos irmãos, aos cristãos de Colossos, então ele vai recordar aqui a esses cristãos que é preciso viver de forma coerente e verdadeira através desse compromisso assumido com Cristo. Isso para nós é uma verdadeira exortação, né? Diante de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, né? As nossas catequeses, aquilo que o Senhor mesmo falou aos nossos corações, nós não devemos ser infiéis à sua palavra, né? O Senhor, ele quer nos fazer entrar, né, nessa graça de buscarmos as coisas do alto. Então, para nós cristãos, deve ser verdadeiramente um esforço, né? Não é natural da nossa parte buscar as coisas do alto, mas nós devemos a cada dia ser homens e mulheres espirituais, não nos deixando levar pela nossa preguiça, pela nossa falta de vontade, mas sim buscar esse espírito novo, né? Esse espírito de Deus que nos faz avançar, que nos faz adentrar. Então, São Paulo vai dizer justamente isso. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, nós devemos nos esconder atrás desse grande mistério que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor, ele passa à frente
e nós vamos atrás deles, né? Nós nunca devemos esquecer disso, né? O Senhor, Ele sempre passa à frente de cada um de nós, das nossas necessidades, né? Então, a gente sempre reza com essa oração, né? Deixai o Cordeiro passar à frente, né? O Cordeiro que já morreu, já se sacrificou e ressuscitou para nos redimir das nossas faltas. Então, entramos verdadeiramente nessa fé, né? A fé da nossa igreja, que o Senhor ressuscita e nos tira das trevas, né? Então, é a força do próprio Deus que vai nos salvar das nossas iniquidades. Depois, o Evangelho de hoje, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos, percebamos que esse Evangelho de São João, ele vai iniciar dizendo no primeiro dia da semana, né? Então, hoje, né, o primeiro dia da semana, o domingo do Senhor, é o dia justamente que nós celebramos essa entrada, né, numa nova história. E Maria Madalena, ela vai ao túmulo de Jesus de madrugada, ou seja, diante da escuridão, né? Maria Madalena ainda não consegue ver, né, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como cada um de nós também passamos por etapas que nós não conseguimos ver a claridade da ressurreição, a certeza da vitória de Jesus sobre a morte. Mas é interessante que Maria Madalena, ela vai procurar quem? Justamente a igreja. Maria Madalena vai procurar o pastor, né, Pedro, e também o discípulo amado, João. Pedro representando a figura da autoridade eclesiástica, né? Aquele que dá o tom, aquele que é o pastor das ovelhas. Mas também João representando essa profecia, né? Que corre mais adiante, que vai à frente, mas que a profecia que espera, né? Espera pelo pastor para poder avançar, para poder encontrar Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, nesse dia da Páscoa do Senhor, lembramos que a igreja, ela é a nossa proteção. A igreja traz consigo todo o mistério profético de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a autoridade de Deus, né? Deus que nos conduz, Deus que nos coordena, Deus que nos dá uma direção, Deus que quando precisa Ele nos freia e quando precisa também nos faz avançar. Então, nós devemos, através desses dois discípulos, né, Pedro e João, nos deixar formar por essa autoridade da igreja, né, mas também de nos deixar correr, assim como João correu para encontrar o Senhor, né, a profecia que corre, a profecia que anuncia, a profecia que vai à frente, mas a profecia também que se deixa proteger pelo pastor das nossas almas e também pelo pastor na nossa vida eclesial, que hoje é o nosso Papa Leão XIV, que devemos sim rezar pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo aquilo que ele carrega nesse pastoreio do povo de Deus. Portanto, diante de tudo isso, né, os discípulos, né, Pedro e João, eles se aproximam do túmulo, né, e vai dizer que os discípulos acreditaram, né? João, na verdade, foi aquele que correu e parou, mas Pedro entrou,
mas quem acreditou foi o discípulo amado, né? Porque Pedro ainda estava entendendo aquilo, né? E nós também, cada um de nós, somos esse reflexo de Pedro e João, né? Muitas vezes nós acreditamos rápido, né? Muitas vezes nós adentramos profundamente nesse mistério, mas muitas vezes nós ainda questionamos, ainda duvidamos. Será se realmente o Senhor ressuscitou? E vai dizer o Evangelho no final que, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Portanto, irmãos e irmãs, não tenhamos dúvida em nossos corações que o Senhor ressuscitou e que o Senhor tem esse poder de nos tirar das trevas, da sombra da morte, dos nossos pecados. Você que talvez muitas vezes perde a esperança, perde a certeza de que o Senhor ressuscitou e tem o poder para te tirar das trevas, volta para o Senhor, né? Esse é um dia por excelência que o céu está aberto justamente para nos fazer sair da morte, né? De todo espírito de paralisia, de todo espírito de incompreensão. Mas nós devemos hoje pedir essa graça da ressurreição do Senhor. Portanto, que o Senhor nos abençoe e nos faça entrar nessa certeza de que o Senhor ressuscitou e que nos tira de todo espírito de morte, de que nos tira de toda paralisia, porque Jesus ressuscitou e quer nos salvar a cada dia das nossas impotências, das nossas infidelidades e nos fazer adentrar no céu, naquilo que é promessa para cada um de nós. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.